Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal e se você é novo por aqui, muito prazer. Eu estou aqui arrumada, batom vermelho, olha só, brinco, tudo, tem uma lareira aqui atrás de mim para entrar nesse clima natalino de fim de ano, porque hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras favoritas de 2023. Mais um ano acabando e, gente, realmente é aquilo que dizem mesmo, quanto mais velho você fica, mais rápido o tempo passa. Esse ano passou voando, parece que foi ontem que eu tava gravando vídeo falando sobre as minhas leituras favoritas de 2022 e cá estamos de novo. Apesar de tudo, esse ano eu surpreendentemente consegui ler mais livros do que no ano passado e a maioria deles foi boa. Então eu separei aqui os que eu mais gostei de ler, não necessariamente os que eu dei 5 estrelas ou algo assim, até porque eu acho que foram pouquíssimos esse ano, mas sim os que mais me cativaram, né, ou que me marcaram bastante. A gente tem ainda um tempinho aí até o fim de dezembro, mas eu queria soltar esse vídeo antes do Natal, até aí para quem quiser usar, né, como uma inspiração aí para ir atrás de presente, comprar, ou mesmo, né, tá atrás de uma leitura para aproveitar esses últimos dias do ano. Inclusive, vocês sabiam que na Islândia existe uma tradição chamada Jólabókaflóð, que consiste basicamente em presentear livros para passar a véspera de Natal lendo? A tradução livre é, inclusive, inundação de livros de Natal. Obrigada, newsletter da Dua Lipa, por me trazer mais uma coisa que eu não sabia que eu queria vivenciar. Enfim, antes de começar, eu também queria agradecer a todo mundo que me acompanhou por aqui esse ano. Foi um ano corrido, um ano com menos vídeos, mas ainda assim eu adorei poder compartilhar as minhas reflexões, os meus pensamentos, um pouquinho da minha vida e dos meus gostos com vocês em 2023. E se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal. Por aqui eu falo sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. Inclusive, esse ano eu falei de quase todos os livros que eu vou falar aqui. Vamos lá! Começando já com um estouro, temos A Amiga Genial, de Helena Ferrante, de 2011. Esse aqui é um livro famosíssimo, nem vou me estender muito na sinopse. É o primeiro livro da tetralogia napolitana, né, que acompanha a amizade de duas amigas, a Lenu e a Lila, ao longo dos anos, né, desde a infância até a terceira idade, quando a Lila acaba sumindo. E é esse que é o ponto de partida da história, né, que a Lenu tá contando. Esse primeiro é mais focado na infância delas e vai até ali mais ou menos no final da adolescência, né? Se passa, se eu não me engano, a maior parte nos anos 50, na Itália, né? Num vilarejo que elas moram, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida um do outro, todo mundo se relaciona. E elas têm uma amizade muito especial, mas que muitas vezes acaba indo pro lado da rivalidade, especialmente do ponto de vista da Lenu, né? Que é quem tá contando essa história. O que eu mais amei desse livro e da escrita da Helena Ferrante, né, é como você se sente parte da história, né? Eu, pelo menos, me senti muito parte ali da história, me senti muito envolvida, acompanhando o crescimento das personagens, as angústias, as experiências, como se eu estivesse crescendo junto com elas mesmo. E eu acho que aqui ela captura muito bem essa essência de como é crescer como uma menina, de ter todas essas inseguranças, vivências, experiências boas, ruins, enfim, muito bom mesmo. O próximo é This Time Tomorrow, da Emma Straub, de 2022. Até onde eu sei, infelizmente, ainda não tem uma versão no Brasil, mas a versão em português de Portugal aparentemente se chama Amanhã Esta Hora. Foi um livro que eu peguei sem saber, né? Na verdade, sem lembrar muito bem qual era a proposta, e eu adorei. Ele é basicamente uma versão do filme De Repente 30, mas ao contrário. Então aqui a gente acompanha a Alice, que é uma mulher ali que não tá muito satisfeita com a vida, mas tá vivendo, tá lidando com o trabalho e tá lidando especialmente com uma doença muito séria que o pai dela tá passando. Então ela não tá num momento muito bacana ali da vida dela. E no dia do aniversário de 40 anos, ela volta no tempo pro corpo dela de 16. Pro aniversário dela de 16 anos, né? Então ela basicamente tem uma nova chance de fazer diferente, fazer novas escolhas que, obviamente, trazem outras consequências, né? Apesar de ser um livro com viagem no tempo, o foco não é a viagem no tempo, não é o funcionamento, né? A viagem no tempo simplesmente existe ali e a gente aceita e vida que segue. O foco principal é a relação entre a Alice e o pai dela, que é um autor justamente de livros de ficção científica de viagem no tempo. Então essa relação deles, né, de amor entre pai e filha, né, e como esse amor guia a escolha de cada um deles em diversos momentos ali da história, foi construído de uma forma muito legal,
muito cativante, muito bonita e que eu adorei. Tem um filme que saiu esse ano que também tem uma proposta meio parecida, né? Um filme sueco chamado Tudo de Novo Mais Uma Vez, em que a adulta também volta pro aniversário de adolescente, enfim. Pra quem, né, pra nós garotas que gostamos desse tipo de história, se você gosta de repente 30, enfim, eu deixo a recomendação dos dois aí. Outro livro que mexeu comigo, com as minhas emoções, com a minha rotina, com a minha vida, foi Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, de 2022. Já começo dizendo que esse livro vale sim todo o hype que ele tem recebido. Ele acompanha ali anos, né, décadas da amizade entre o Sam e a Sadie, que são dois fissurados por videogames e acabam se tornando também desenvolvedores de jogos. E como toda essa relação de amizade, de amor, de cumplicidade, de sucesso profissional até, afeta cada um deles. Esse é o mesmo caso de Amiga Genial pra mim, né, no sentido de que o que mais me cativou, o que mais me envolveu foi realmente acompanhar essa jornada de vida deles, acompanhar com eles, né? A Gabrielle construiu essa amizade muito bem, de uma forma muito envolvente. E outra coisa que eu achei muito legal é que esse livro é dividido, se eu não me engano, em 5 partes, e cada parte é escrita meio que num estilo, né, num jeito diferente. Então, para cada momento ali, ela escolhe uma forma diferente de contar aquilo. O que fica ainda mais impactante lá pro final do livro, né, mais pro final, quando acontece um evento muito marcante na vida desses personagens. Eu tenho sim algumas críticas, especialmente em relação à forma como alguns assuntos foram abordados ali no livro, mas eu falei mais sobre isso lá no meu vídeo em que eu falo dessa leitura, né? De qualquer forma, foi uma das minhas favoritas desse ano. O próximo é um livro curtinho, mas muito impactante, que é O Acontecimento, da Annie Ernaux, de 2000. Esse é um livro de memórias da autora, né, que ganhou um Nobel de Literatura em 2022, inclusive, né? Na verdade, é sobre uma memória muito específica de um acontecimento muito marcante da vida dela, que foi o aborto clandestino pelo qual ela passou na França nos anos 60. Então tem muitas reflexões sobre o que aquilo significou para ela como jovem, estudante, solteira, né, uma pessoa que tinha um certo futuro planejado ali pela frente, ter feito uma escolha tão difícil, tão perigosa, tão arriscada e que ela teve que encarar basicamente sozinha. É uma leitura forte, mas ao mesmo tempo ela conta a história que ela relata, né, do jeito que aconteceu pra ela, do jeito que ela se sentiu, do que ela passou. E ela até diz no livro, né, que já que aquilo aconteceu com ela, ela tem o direito de contar essa história da forma que ela quiser. E entrou aqui pra minha lista de favoritos pelo jeito como ela consegue trazer isso, né, de um jeito sério, impactante, e que fala muito sobre o hoje, né? E é muito impressionante, porque é uma história dos anos 60 ali, que aconteceu com ela, escrita há mais de 20 anos atrás, mas que ainda assim tem um impacto hoje em dia. Um parênteses para dizer que eu sempre acho muito fascinante ler livros que foram publicados quando eu já era nascida, mas era criança, né? Era muito pequena para entender o impacto desses livros, né? Ou mesmo o falatório, né? A repercussão desses livros na época. Mas que depois, quando eu entro em contato com eles já adulta, né? Meio que na mesma faixa de idade que a pessoa tinha quando passou por isso, né? Ou quando ela escreveu. E ver como isso conversa muito com a realidade que a gente vive hoje em dia, né? Então, ler é muito maravilhoso, gente. O próximo é totalmente ficção, uma ficção bem estranha, dizendo assim, né? Que foi Chlorine, da Jade Song, de 2023. Ainda também sem edição brasileira, infelizmente. Aqui a gente acompanha a Ren, que é uma nadadora, e nadar é basicamente o ponto focal da vida dela, né? É uma grande obsessão até. Ela é filha de imigrantes chineses nos Estados Unidos, então também tem muitas questões culturais envolvidas ali na história, das músicas que ela escuta, do entretenimento que ela consome, da relação dela com os colegas dela de time e a descoberta até mesmo da sexualidade dela. Mas tudo isso permeado ali pela natação, pelo esporte, pela competição, até que ela se convence de que ela está se tornando uma sereia. E é isso que a gente acompanha, todas essas interações, todas essas angústias dela, enquanto ela tá nesse processo de se tornar uma sereia.
É uma mistura de horror, de bizarro, de angústia dos adolescentes, com saúde mental até, e me deixou genuinamente angustiada em vários momentos, especialmente no final do livro. Mas eu ainda assim fui muito cativada pela história, pelos detalhes, especialmente os detalhes ali da natação, né, que apesar de eu nunca ter nadado competitivamente, né, é um esporte que eu amo, que faz parte de muitos anos da minha vida, faz até hoje, né? Então isso também me atraiu bastante. Foi uma das minhas leituras favoritas esse ano. Indo para uma leitura mais leve, eu também gostei muito de um romance romântico, né? Inclusive, acho que o único dessa lista, que foi Delilah Green Não Está Nem Aí, da Ashley Herring Blake, de 2022. Delilah é uma fotógrafa durona que abandonou a cidadezinha dela do interior dos Estados Unidos para ir para Nova York seguir a carreira dela. Até que sempre tem um até aqui, ela precisa voltar para essa cidadezinha, né, para fotografar o casamento da irmã adotiva dela, a Astrid, né, que é uma pessoa com quem ela não se dá nem um pouco bem. E em meio a tudo isso, ela acaba conhecendo a Claire, que é uma das melhores amigas da Astrid. Elas acabam se envolvendo ali, se relacionando, se apaixonando, enfim. E tudo isso em meio aos preparativos ali do casamento, né, e dos dramas que acontecem ali no meio. Foi uma leitura muito leve, muito gostosa, eu adorei acompanhar o desenvolvimento desse romance entre elas, até mesmo os dramas envolvendo as duas. E o que eu mais gostei foi que não é só sobre esse romance entre as duas, né, mas tem também muito a questão da família, né, dos dois lados, tanto da relação da Delilah com a irmã dela, com a mãe ali, né, essa relação que não é muito boa. Do lado da Claire também tem a relação dela com a filha adolescente, com o pai dessa filha que não é muito presente, enfim. Dúvidas no próprio relacionamento da noiva, tem bastante coisa ali. Livro completo, muito legal, me senti basicamente amiga delas ali, adorei. E falando aqui, me deu até vontade de pegar os outros livros da série aí. Outro livro que me deixou obcecada, fissurada, reflexiva, pensativa, que eu não queria largar, mas ao mesmo tempo eu não queria que acabasse, foi Yellow Face, da R.F. Kuang, de 2023. É uma história sobre traição, roubo, trauma, plágio, racismo e ainda sobra um tempinho para comentar a indústria editorial e até mesmo do entretenimento no geral. A protagonista é a June, uma autora ali que não tem muito sucesso, né? Não tem um grande sucesso assim, né? E ela tem ali uma amizade barra rivalidade com uma outra autora que se chama Athena, né? E que essa sim é uma autora estourada, bombada, né? Tem um monte de best-seller, é considerada a voz da geração, enfim. A Athena tem basicamente todo o sucesso, respeito, o mistério, a vida basicamente que a June gostaria de ter como autora. E é por isso que é uma amizade tão complicada. Até que acontece um acidente e a Athena morre. E nisso a June pega um manuscrito que a amiga tinha acabado de terminar de escrever e publica como se fosse dela. E um detalhe muito importante dessa história é que a Athena é uma autora asiática amarela, enquanto a June é uma autora branca. Então a gente acompanha todo o desenrolar dessa história que vai escalando de uma forma maluca, mas muito interessante. Uma coisa que eu gostei muito aqui é que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Então cada um ali tem os seus motivos, faz as suas escolhas que têm consequências às vezes, né, para outras pessoas, por mais que seja com a melhor das intenções, pelo menos do lado pessoal, né? E é muito angustiante estar no ponto de vista da June, sentindo esse medo dela de ser pega, de ser descoberta, de que a carreira dela vai acabar, ao mesmo tempo que a carreira dela tá indo muito bem por causa dessa farsa. Tudo isso enquanto ela tenta se convencer e tenta nos convencer, né, dos motivos dela, de que ela na verdade é inocente, enfim. É um livro que dividiu opiniões, mas que eu gostei bastante. Um outro livro na categoria dos mais estranhos ali, mas que eu também gostei muito de ler, foi Sobre os Ossos dos Mortos, da polonesa Olga Tokarczuk, espero que eu esteja falando certo, originalmente de 2009. Você talvez já tenha visto essa capa por aí, né, que é muito chamativa e muito bem feita, inclusive, ó, tem também aqui as páginas. É uma espécie de thriller, mas não é igual aqueles thrillers farofas que eu também adoro ler, sabe? É um suspense, mas pra mim onde o mistério não é a parte principal da história. Aqui a gente acompanha a Janina, que é uma professora de inglês, né, é uma senhora já, em um vilarejo meio isolado ali da Polônia,
onde as pessoas, né, especialmente os homens, têm muito costume de caçar, mesmo que ilegalmente. Até que começam a aparecer alguns homens mortos por ali. E são homens que tinham justamente esse costume de caçar. Então a Janina começa a agitar uma teoria ali de que, na verdade, esses assassinatos estão sendo cometidos pelos animais, como uma forma de vingança. É um livro relativamente curto, mas muito envolvente. E como eu disse, a parte que mais me chamou a atenção não foi a parte de quem teria feito os assassinatos, né? Até porque essa parte eu achei bem previsível, mas sim os pensamentos dessa protagonista. As reflexões dela, muitas vezes viajadíssimas, mas que prendiam muito. Eu senti que esse foi um livro daqueles que não tem uma história grandiosa, assim, não é sobre a história grandiosa ou sobre como essa história vai ser resolvida, e sim sobre como isso mexe com o dia a dia dessas pessoas, né? Basicamente como a gente acompanha esses personagens indo pra lá e pra cá, resolvendo algumas coisas, até mesmo seguindo a vida. Outra biografia que eu também, apesar de ter as minhas ressalvas, a gente já chega lá, mas que eu gostei muito de ler, foi A Mulher em Mim, da Britney Spears, de 2023. Inclusive, Britney, amiga, que movimento de escolher colocar como título do seu livro uma música da Shania Twain, tá? Que eu também sou muito fã. Desde que o movimento Free Britney e toda essa história da conservadoria estourou, né? Junto com os documentários sobre a vida dela, especialmente sobre esse momento da vida dela, esse livro eu acho que vinha sendo muito aguardado, porque todo mundo queria saber, né, qual era a versão dela para essa história, qual era o lado dela. E é muito revelador. Não só pelos acontecimentos que ela relata ali, alguns deles muito bombásticos, que saíram até mesmo antes do lançamento do livro, né, como por exemplo a gravidez e o aborto que ela teve enquanto ela estava num relacionamento com o Justin Timberlake, até a parte da conservadoria mesmo, que é muito impactante. Pra mim, foi como se eu estivesse lendo uma história de terror. A Britney conta que absolutamente tudo, todos os aspectos da vida e da carreira dela eram controlados pelo pai dela, que era o conservador. O pai dela teria inclusive chegado a dizer: eu sou a Britney Spears, porque legalmente ele realmente era a Britney Spears, ele tomava as decisões por ela. E é muito interessante ver como a voz dela tá presente nesse livro, que é muito bacana, porque é como se ela estivesse ali do seu lado, realmente contando a história de vida dela, né, do jeito dela. Inclusive, entrando ou não em alguns detalhes da infância, da adolescência, do começo da carreira, até, né, a maternidade, as polêmicas, a conservadoria. Dá até pra esquecer que teve um dedinho de ghostwriter ali. Mas a edição é sempre muito importante, né, gente? Inclusive, a edição pode ajudar a trazer ainda mais essa voz, né? Então foi uma leitura muito impactante. Eu fiquei dividida em alguns momentos ali com isso, de que às vezes parece que ela se perde em alguns pensamentos dela, né? Não no sentido de ela estar muito perdida, mas acho que ela pega um caminho e vai para um caminho ali um pouco diferente, assim, né? Até voltar para a história. Porque uma coisa realmente vai levando a outra, né? E, por outro lado, eu acho que isso ajuda até a trazer um aspecto mais informal e mais próximo mesmo. Mas, enfim, uma leitura muito bacana, muito angustiante, mas que valeu super a pena. E, para fechar a lista, temos justamente o último livro que eu terminei de ler antes de gravar esse vídeo, que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, de 2020. Com o lançamento da adaptação em filme desse livro, né, com todo o hype, enfim, eu peguei pela primeira vez na vida, né, esse ano, para ver todos os filmes dos Jogos Vorazes, né? Eu nunca tinha assistido. Eu já tinha lido os livros anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás. Lembro que eu tinha gostado, mas eu era uma garota crepúsculo, né, gente? Não era muito uma garota Jogos Vorazes. Então, assim, na época eu não entrei muito nessa mania, né? Mas enfim, eu queria ver o filme novo e antes de ver o filme eu queria ler o livro, né? Então peguei pra ler. E é uma frequência, né? Narra ali acontecimentos anos, décadas antes dos acontecimentos da trilogia original. E foca especialmente na adolescência ali do Coriolanus Snow, que viria a se tornar o presidente Snow, mas que por enquanto é só conhecido como Corio, o apelido carinhoso dele ali. E cara, como esse é um livro longo. Mas depois que eu engatei ali, e não demorou muito pra isso acontecer, né? Depois que eu me envolvi ali com a história, eu não queria que acabasse. A Suzanne conseguiu fazer com que a gente sentisse empatia pelo presidente Snow, que é uma pessoa terrível,
mas ao mesmo tempo mostrando que ele já tinha certas características ali bem duvidosas e questionáveis desde a adolescência, desde a juventude dele. Então a gente acompanha essa história do ponto de vista dele, que já é contaminado, né, se a gente for ver. A gente vê o que se passa pela cabeça dele de sentimentos, de inseguranças, enfim, mas também de como ele não mede esforços para sempre tentar sair por cima. Inclusive essa é a frase dele que ele fala várias vezes no livro, né? Snow lands on top, né? A neve sempre cai no topo. E é muito doido ver isso, né? Como a Lucy Gray, que é um tributo, né, e que acaba se tornando um par romântico dele ali no livro, é esse contraponto, né, que tem essa busca por liberdade, por querer ajudar as pessoas, enfim, de buscar fazer o que for necessário para sobreviver, mas também com dignidade, né, ajudar os outros, enfim. Enquanto ele, até quando ele demonstra algum sentimento, vem desse lugar de possessão, de que é meu direito, de que eu mereço isso porque a minha família sempre foi assim, de que ele precisa fazer algo às vezes até cruel para se manter, mesmo quando ele tá no seu pior ali. Chega a ser um debate até mesmo de sociologia, né? Porque a Lucy Gray, ela representa esse lado, ela traz esse lado de que as pessoas são naturalmente boas, ela acredita nisso, que as pessoas são naturalmente boas, mas de que elas precisam se adaptar às circunstâncias também, né? Então elas podem acabar fazendo coisas ruins de acordo com o ambiente em que elas estão inseridas. Enquanto ele vai para um caminho mais de que todo mundo é violento, todo mundo é naturalmente ruim, e é isso mesmo, é a natureza humana, e temos que lidar com isso. Me envolveu demais, eu quero muito ver o filme, que eu ainda não vi. Tem uns momentos ali meio vergonha alheia, enfim, mas é bem interessante e acho que até ajuda a desromantizar um pouco algumas ideias ali da trilogia, dos Jogos Vorazes. Enfim, gente, esses foram os meus livros favoritos. Me conta aqui quais foram as suas leituras favoritas esse ano. Se você quiser ver os outros livros que eu li esse ano, eu já falei de alguns deles aqui no canal, mas eu também logo todos eles lá no meu Scooby, então vou deixar o link pro meu perfil aqui na descrição. Muito obrigada pela companhia esse ano, muito obrigada por assistir e até a próxima! Eu acabei de perceber que eu devo ter passado metade do vídeo com uma marca de batom no meu dente, mas agora já foi, né, gente? Já gravei tudo.